Olá, meu nome é Arthur, moro em Osasco, São Paulo, e estou enviando este relato pois já ouvi vários outros relatos de lobisomens e achei interessante também enviar o meu e dizer o que eu presenciei. Osasco é um município ao lado da metrópole de São Paulo e possuía antigamente muitas indústrias, mas devido às altas taxas de imposto que a prefeitura estava cobrando e também à existência do incentivo para a implantação de empresas e indústrias no interior, muitas saíram de Osasco e se mudaram para outras cidades. Uma empresa que estava praticamente paralisada nessa época era a Cobrasma, uma famosa indústria que fabricava peças mecânicas para trens e para a indústria automobilística. O ano era 1995 e as obras de construção do Osasco Plaza Shopping, na cidade de Osasco, estavam sendo finalizadas, motivo pelo qual o trânsito estava mais enrolado que o normal e faltavam vagas para estacionamento. Devido à falta de vagas para se estacionar os veículos e como a parte do pátio da Cobrasma estava desativado, resolveram transformá-lo em um estacionamento, pelo menos por algum tempo. Essa área se transformou em estacionamento, ficava próximo à linha do trem e era uma área meio abandonada, com muitas árvores e algum mato ao redor, mas servia para sua finalidade. Inclusive, quem morava pela região começou a deixar seus carros pernoitarem ali, devido ao preço que era mais convidativo do que os outros estacionamentos existentes. Certo dia, em um sábado, me desloquei até o centro de Osasco para ir fazer compras em uma loja. E como havia o problema para estacionar, deixei meu carro no estacionamento citado, que ficava no pátio da Cobrasma. Fui às lojas e após algum tempo voltei para buscar meu carro. Quando cheguei no estacionamento, vi um certo tumulto entre as pessoas, sendo uma delas a que tomava conta do estacionamento. Eu vi um rapaz com algumas fotos conversando com o segurança do estacionamento, dizendo mais ou menos assim: "E agora, como isso será resolvido?" "Não tem problema, o carro já foi levado, mas tem as fotos." "Mas será que vão pagar?" "Acho que sim, pois tem provas." E ficaram ali conversando, sendo que eu não pude evitar de ouvir. Então, quando o rapaz foi embora, eu perguntei o que havia acontecido. E foi quando o segurança contou uma história incrível, a qual eu iria comprovar através dos fatos. Ele disse que alguns carros passaram a noite no estacionamento, sendo que na manhã desse dia, sábado, quando ele chegou até o estacionamento, um homem o procurou dizendo que seu carro estava com a frente toda destruída e estava assustado. Então ele contou o seguinte: disse que ele foi ver o carro, que era um Vectra, e quando ele chegou até o local onde ele estava estacionado, ele não acreditou quando viu o veículo. O carro estava com rasgos no capô, como se tivessem sido por mordidas, e que o para-choque estava todo destroçado, com pedaços arrancados, sendo que os pedaços estavam no chão ao lado. Era como se alguma coisa houvesse atacado o carro com unhas e dentes e houvesse mastigado o capô e comido partes do para-choque. Disse que havia pedaços da frente do carro espalhados todos ao redor do veículo. Também comentou que o mais incrível é que ao lado do carro, cujo chão era de terra, haviam marcas de pegadas de algum animal e, pelo jeito,
era bem grande e pesada, pois as pegadas eram grandes e profundas. Eu fiquei espasmo com a história. E então ele me disse: "Quer ver?" E eu disse: "O quê?" Então ele me mostrou as fotos. As fotos mostravam nitidamente o carro com o capô todo rasgado e o para-choque destruído. As fotos seriam usadas como provas. Depois ele me chamou para ir até o local onde o Vectra estava estacionado, que era no fundo do estacionamento, perto de várias árvores. Quando cheguei lá, vi muitos destroços no chão, como partes plásticas de para-choque e alguns pedaços de metal. E a parte mais incrível, eu vi as pegadas da coisa que provavelmente fez aquilo. Era como pegadas de cachorro, bem grandes e fundas na terra. Era do diâmetro de um pé humano, mas com vários dedos em volta e afundados na terra, como se tivesse muito peso. Perguntei ao segurança se à noite não ficava ninguém ali, e ele disse que não, que só viram pela manhã. E também perguntei o que poderia ter feito aquilo. E ele me disse meio assustado: "Você acredita em lobisomem?" Eu nem sabia o que dizer. E ele complementou dizendo: "Rapaz, eu vim do interior e meu pai e meu avô sempre me contaram histórias estranhas sobre esse tipo de bicho, que surgia em noites de lua cheia e até atacava pessoas, matando algumas. Eles me contavam com tanta seriedade que eu não acho que estavam mentindo. E muitas pessoas disseram que já comprovaram a existência dessa criatura. E eu acredito, pelo que eu vi, que aquilo só pode ser isso, pois ontem a noite foi de lua cheia." Eu agradeci por ele ter me mostrado tudo aquilo, me despedi e fui embora. Mas aquilo me deixou perplexo, pois eu vi as fotos do carro com a frente destruída, os pedaços no chão e as marcas das pegadas em volta do local. Eu não posso dizer que foi um lobisomem, mas após tantos relatos e de pessoas que já contaram fatos sobre essa criatura, e com base no que eu vi, eu posso dizer que pode sim ter sido, mas que eu não gostaria de ter estado lá no momento do ataque para ter descoberto. E sim, não duvidem, o sobrenatural existe. Boa noite.